A China anunciou hoje que vai impor tarifas de 10% a 15% a certos produtos norte-americanos, como carvão, gás natural e maquinário agrícola. Vou chamar o nosso amigo Luca Bassani, que vai trazer as informações. Além das taxas, o governo chinês informou que está investigando o Google por suspeita de violação de leis antimonopólio do país. Eita, Luca. Fala aí, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muita coisa acontecendo nessa relação econômica entre China e os Estados Unidos. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump voltou atrás em relação às tarifas impostas sobre o México e o Canadá, pelo menos por 30 dias. Essa foi a suspensão anunciada ontem. Mas na questão chinesa, aí sim todos os produtos vão ser taxados em 10% quando chegarem aos Estados Unidos. O governo de Pequim, então, respondeu quase que na mesma moeda, mas um pouco mais leve na visão dos economistas. Disseram que vão impor uma taxa de 15% sobre alguns produtos como carvão e também gás natural e de 10% em petróleo cru, alguns maquinários agrícolas e até mesmo carros de grande porte. Isso pode não ter nenhum grande efeito na balança comercial dos dois, porque realmente os chineses importam mais veículos de outros países asiáticos e dos países europeus, mas é um recado bastante claro ao governo norte-americano. O detalhe que isto começará a valer apenas a partir do dia 10 de fevereiro. Portanto, o governo de Xi Jinping deixa as portas abertas para que dentro de uma semana novas conversas possam acontecer antes disso entrar em prática. E o governo americano anunciou que, de fato, pretende, até o final desta semana, ter um telefonema entre Donald Trump e Xi Jinping para discutir questões econômicas. Ao mesmo tempo, a China disse que vai investigar a Google por romper algumas leis relacionadas às leis antimonopólio no país, e que outras empresas americanas no setor de vestimentas e também no setor químico-biológico serão investigadas também pela sua postura dentro do país, algo que pode também estremecer as relações entre as duas maiores economias do planeta. Peraí um pouquinho, Luca, que eu quero fazer uma outra pergunta para você. Só chamar aqui o intervalo para o pessoal que nos acompanha pela rádio. Daqui a pouquinho vocês estão de volta, nas outras plataformas seguimos. Eu quero aproveitar que a gente está falando de Estados Unidos e relações com outros países, porque eu vi que a presidente do México decidiu enviar forças para a região de fronteira. Conta essa história também, Luca. Essa foi uma das condições que levaram o presidente Donald Trump a, pelo menos, suspender as tarifas de 25% nos produtos mexicanos até os próximos 30 dias. O México, então, se responsabilizou a colocar pelo menos 10 mil militares na fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a presidente Claudia Sheinbaum disse que parte deste efetivo militar já estaria sendo deslocado de regiões no México, onde não tem tanto problema com a segurança, para a fronteira com os Estados Unidos. O objetivo não é apenas evitar com que imigrantes ilegais e drogas possam fluir para os Estados Unidos, esse caminho que, segundo Donald Trump, tem causado a deterioração de muitas cidades, mas também impedir com que armamentos americanos entrem no México e possam abastecer os cartéis de drogas e outros grupos criminosos ligados ao narcotráfico. O objetivo dos Estados Unidos é observar como esta evolução se dará durante os próximos 30 dias para, de fato, decidir se vai colocar as medidas econômicas, as tarifas de 25% nos produtos mexicanos ou prolongar essa suspensão para que as questões migratórias, as questões fronteiriças sejam resolvidas. Nós ficaremos de olho tanto nesta questão quanto também com o Canadá, que se responsabilizou ontem, no começo da noite, de fazer algo parecido, patrulhar melhor as fronteiras e controlar o fluxo daquilo que entra nos Estados Unidos através do seu território. Valeu, Luca Bassani, um abraço para você. Vamos trazer então para o debate essa história envolvendo os Estados Unidos. Segré, começando pelo México, como é que você avalia esse tratado feito entre Donald Trump e a presidente do México para que o México, o país vizinho, também se responsabilize pelo que pode entrar da sua fronteira para o país americano? De alguma maneira, Trump, está passando a responsabilidade que deve ter de um controle fronteiriço para dentro. Há poucos dias atrás nós falamos sobre uma cerca que a Argentina ia colocar para a Bolívia e que também queria colocar um território na fronteira com o Brasil. Isso tem a ver com a responsabilidade de cada um dos países de evitar que cidadãos do seu país possam migrar ilegalmente para o outro país.
Agora, me permita complementar com a questão da China. Tem várias teorias nas relações internacionais, mas a negociação do Trump com o México e com o Canadá está sendo em função da teoria da dependência. Tanto o México quanto o Canadá dependem dos Estados Unidos. As exportações mexicanas correspondem, 83% são para Estados Unidos. Então imagina se Estados Unidos coloca, agora vou te taxar. E a partir de aí, tudo fica mais complicado para as empresas mexicanas. Ao contrário, a teoria que migra a questão da China com os Estados Unidos é a teoria da interdependência. Um depende do outro, mas o outro também depende de um. Então, as negociações são feitas de forma totalmente diferente. Por isso, nós observamos que a pressão que Trump colocou no México e no Canadá são totalmente diferentes e com resultados muito rápidos. O que pediu Trump é isso, feito. Com a China já é diferente. E isso vai requerir muitas negociações, ao ponto que a China aproveitou e falou: tá, eu vou colocar a lei antitrust para a Google. E muito provavelmente vai ter alguma taxação de carros que possam afetar o negócio da Tesla, que tem a ver com Elon Musk. Então, as negociações vão ser bem interessantes. Não vão ser tão fáceis quanto México e Canadá. Comparação interessante, Gustavo Segré. O que você acha, Gani? Que análise você traz também para as relações com os países vizinhos e, diferentemente do que aconteceria com a China? Concordo absolutamente com o Segré, Evandro. Na verdade, os Estados Unidos acabam utilizando mais da sua força econômica justamente contra o Canadá e o México, e não contra a rival China, que disputa hegemonia econômica e geopolítica com os Estados Unidos, justamente porque a China é mais forte. Por isso que a barreira protecionista foi de 10% para a China, enquanto para o México foi de 25%, caso o México não resolva o problema das fronteiras. Mas os Estados Unidos coloca ali uma arma comercial, obrigando o México a proteger mais a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E assim Trump realiza uma promessa de campanha. Em relação ao Canadá, não é um problema tanto de fronteira, de imigração ilegal. Aliás, o Canadá, né, é quase que uma extensão ali dos Estados Unidos. É muito mais uma questão comercial mesmo. Ô, Fábio Piperno, o presidente americano Donald Trump está tentando combater a entrada de fentanil nos Estados Unidos, né? Uma droga que tem preocupado bastante as autoridades por conta do uso intenso pela população americana. A presidente do México diz que esse envio das tropas para aquela região não prejudicaria outras áreas do México, porque seriam regiões onde a violência é menor. Também para se explicar para a sua população. Como assim você está tirando daqui para atender a uma demanda americana? Como é que você avalia os motivos de ambos os países para isso e a maneira também como o México ficaria desprovido de segurança em partes importantes ali do país? O México deu uma resposta protocolar. O Churchill tinha uma frase que era mais ou menos o seguinte: quem quer ser boca de vulcão tem no mínimo que fumegar. Então não adianta ficar falando e tentando impor medo se na hora da providência prática recua. Porque vejam só, até aqui, todas essas medidas que o Trump anunciou são muito ruins para todos e piores ainda para os Estados Unidos. Por quê? Em relação ao México, como muito bem lembrou o Segré, 80 e tantos por cento das exportações do México, 83%, são para os Estados Unidos. Mas, pegando o grosso dessas exportações, elas são feitas de fato por empresas mexicanas? Não. Elas são, na maior parte, feitas por empresas americanas instaladas no México. Inclusive... Oi? As maquilas. Exatamente. Principalmente até no setor automobilístico. O México se tornou um grande produtor de veículos por conta disso. Ora, essa medida, ela prejudicaria, obviamente, o trabalhador mexicano, mas também, em imensa proporção, empresas americanas e o consumidor americano que passaria a pagar mais caro. Então, por isso que quando a presidente do México pagou para ver, então vamos falar aí de vigilância nas fronteiras e vamos, por enquanto, pelo menos por 30 dias, congelar a questão comercial. No caso do Canadá, o Canadá exporta muitas matérias-primas lá para os Estados Unidos, inclusive madeira para
construção de, enfim, residências. O Alan Greenspan, inclusive, falava que, olha, quando eu conheci o Bill Clinton, eu fiquei impressionado com ele, porque uma das primeiras coisas que ele me falou é que ele estava preocupado com o preço, com a variação do preço da madeira no Canadá, porque isso impacta a nossa economia. Então, se mexer muito também com o Canadá e taxar as exportações, essas matérias-primas vão ficar muito mais caras. O primeiro-ministro Justin Trudeau também pagou para ver. Outro recuo. No caso da China, então, é pior ainda, porque a gente está falando de um comércio trilionário. E aí pode ser bom para o Brasil, que tem que continuar quietinho. Porque se a China deixar de comprar, por exemplo, commodities agrícolas nos Estados Unidos, vai aumentar o apetite pelas commodities brasileiras. Que foi, Gani? Não, o Piper tocou num ponto bastante interessante, né? Porque já ocorre um movimento de algumas empresas saírem da China e estarem mais próximas do seu centro de produção ali nos Estados Unidos, do mercado consumidor, melhor dizendo, né? Depois da pandemia, houve toda essa lógica de estar mais perto, né? Por conta da disrupção das cadeias produtivas e também da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, uma palavra aí da moda que o pessoal usa, reshoring, onshoring, enfim, né? Então é estar mais próximo. E para onde muitas dessas empresas estavam indo? Para o México. Então, justamente para produzir no México, porque estaria mais perto dos Estados Unidos. Só que daí o México também acaba sendo um possível alvo de taxação. Que análise você faz, Pois é que o mercado internacional, ele é igual tabuleiro mesmo, né? A gente vê que quando o presidente dos Estados Unidos toma uma decisão de taxar um país, o país devolve essa taxação e mexe em todo o mercado. Está certíssimo o raciocínio de que o Brasil, ficando quieto e aguardando exatamente o desenrolar desse processo, pode sair lucrando. Por exemplo, a China taxou produtos importantes americanos que são vendidos por lá. E as autoridades chinesas já mostraram que vão aumentar as compras de produtos brasileiros, principalmente petróleo e outros derivados do petróleo que o Brasil pode exportar, e principalmente o ferro. O ferro é um grande mercado internacional. É uma commodity, né, o ferro. O Brasil tinha que elaborar mais para não exportar o ferro bruto, mas, enfim, são dois tipos de produtos que são exportados nessa área. E a China vai aumentar as compras do Brasil. Logo, logo, pode sim chegar na área agropecuária. O presidente norte-americano não recuou, ele apenas negociou. O que ele queria? Era o que está acontecendo, que o México se preocupasse em fazer a vigilância para evitar a entrada de imigrantes. Da outra vez ele tentou fazer o muro, o México, isso não é um problema meu, não vou pagar 1 metro desse muro. Trump queria dividir os custos do muro, né? E agora o muro é diferente. O muro vem através da negociação comercial. Então o México é que recuou, o México é que está fazendo o que o presidente Donald Trump quer que o México faça. Então não há recuo. Agora, é interessante, isso pode mudar toda a geopolítica comercial do mundo.